Olá, queridos alunos. Nós vamos estar dando continuidade nessa aula, a aula anterior que estávamos falando sobre o contexto religioso. Naquela aula anterior, nós falamos sobre os grupos religiosos. Nessa aula, estaremos falando das instituições religiosas e também das festividades religiosas do calendário judaico. Nós vamos começar então com uma das principais instituições religiosas do judaísmo neotestamentário, mas que começa lá no Antigo Testamento, é a sinagoga. A sinagoga, o nome significa juntança, composto de com e junto, conduzir. É o local de culto da religião judaica, sendo desprovido de imagens religiosas, de peças de altar e tendo como seu objeto central a arca da Torá. Como nós lemos aqui, a constituição, a composição, a estruturação da sinagoga era muito simples e na realidade acabou se tornando posteriormente um lugar de culto, um lugar de reuniões administrativas também, mas sobretudo, mesmo que sendo anexo também, um lugar de educação, educação religiosa, educação básica para os judeus. Então era ao mesmo tempo um lugar de reuniões, de culto e um lugar que virou uma instituição educacional. Falando um pouco sobre a origem da sinagoga, podemos aqui abordar que inicialmente ela começou lá na Babilônia, na época, no período do cativeiro babilônico, quando o povo de Deus foi deportado e ali não tendo o templo onde pudesse se reunir e fazer os sacrifícios, eles começaram uma instituição chamada sinagoga. Outra instituição importante para o Novo Testamento é o Sinédrio. O Sinédrio era composto por 70 homens, ou 70 juízes, e dentre esses 70 juízes, um presidia a Assembleia. Existem também outros sinédrios menores espalhados pela Palestina. Existiam esses sinédrios menores espalhados pelo território da Palestina. Mas eles eram sinédrios menores, né? bem pequenos, de 23 juízes. Mas podemos dizer que o sinédrio mais importante era o sinédrio que estava em Jerusalém. É como se fosse um superior tribunal de justiça. Só que eles não tratavam apenas do aspecto jurídico, mas também religioso e político. Um outro aspecto importante de destacar sobre o Sinédrio é que o Sinédrio foi dissolvido em 358 d.C. e desde então diversas tentativas de restabelecimento foram tentadas. Em outubro de 2004, um grupo de rabinos representados de diversas comunidades de Israel restabeleceram o Sinédrio. Uma terceira instituição importante, talvez a maior, a mais importante, é o Templo de Jerusalém. Na realidade, nós temos que contar toda uma história desse templo, porque na realidade o templo que nós temos no Novo Testamento é o segundo templo, porque nós temos lá no início a construção do templo com Salomão, talvez por volta aí de 950 antes de Cristo, mas esse templo foi destruído em 536, se não me falha a memória aqui, em 536 ele foi, desculpa, em 586 ele foi destruído, mas foi reconstruído posteriormente, na época da restauração, né, na época do retorno à Terra Prometida, ele foi reconstruído no período de Zorobabel, Neemias e também Esdras. Mas eu vou contar um pouco dessa história. Aqui diz, segundo o relato bíblico, o templo foi mandado reconstruir por decreto de Ciro II da Pérsia. No ano 539, Ciro, apoderando-se da Babilônia, e ordena o repatriamento dos judeus mantidos em cativeiro e a reconstrução
do templo. Depois da reconstrução do templo, nós temos um período aí chamado do período dos Seleucidas, onde Antíoco Epifânio mandou sacrificar uma porca sobre o altar. Isso vai desencadear numa revolta dos macabeus. Essa foi a profanação do templo, o segundo templo, né, reconstruído no tempo de Zorobabel, Neemias e Esdras. Lembrando que o templo que nós temos no Novo Testamento, ele foi remodelado por Herodes. Nós já estudamos nas aulas anteriores sobre Herodes, e nesta aula, só lembrando que Herodes era um grande construtor e também um grande político. Ele fazia média tanto com os judeus quanto com os romanos. Ele fazia média com os judeus porque ele sabia que os judeus o odiavam, uma vez que ele não era um judeu. Ele era um estrangeiro governando os judeus e ele tinha recebido do Império Romano o título de rei dos judeus. Mas esse título nunca teve legitimidade entre os judeus. Por essa razão, Herodes usava de todos os recursos para tentar ganhar ou conquistar a simpatia do povo judeu. Aí nós temos, então, uma ampliação de forma tão extraordinária que até mesmo os discípulos em Mateus 24 ficam admirados da construção do templo. O templo realmente era muito grandioso, era uma obra faraônica. Só que esse templo, como Jesus profetizou em Mateus 24, esse templo foi destruído no ano 70, depois de vários anos de guerra, a chamada Guerras Judaicas, que durou de 66 a 70, quando o templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, foi destruída no tempo do imperador Tito, sucessor de Vespasiano. E agora nós vamos falar um pouco sobre o calendário religioso. O calendário religioso dos judeus é recheado de festividades, e essas festividades, ao contrário das festividades pagãs, que se restringe mais a questão dos ciclos agrícolas, embora as festividades judeus também abordem essa questão agrícola, ela, sobretudo, vai falar dos atos históricos salvíficos de Deus. Por exemplo, a Páscoa lembra do êxodo, da libertação do povo da escravidão que tinha durado durante 400 anos no Egito. E nós temos outras festividades que vamos estar falando aqui. A primeira festividade, talvez a mais importante de todas, é a festa da Páscoa. O Pachá, como é chamado, comemora a libertação dos escravos israelitas do Egito. Nenhum alimento fermentado é comido na semana do Pachá, em comemoração do fato de os judeus terem saído tão apressadamente do Egito, que seu pão não teve tempo suficiente para levedar. Outra festa muito importante também para os judeus, que vem logo a seguir a Páscoa, ou 50 dias depois, por isso o nome Pentecoste, é a festa do Pentecoste ou das semanas. Celebra-se 6 e 7 do mês de Sivan, maio, junho, 7 semanas depois da Páscoa. Festas de colheitas tem um sentido agrícola e comemora a entrega das tábuas da lei a Moisés no Monte Sinai. Outra festa importante é a festa das trombetas, dias 1 e 2 de Tisri, setembro, festeja a criação do homem e começo do ano, também chamado de dia do julgamento. Deus abre 3 livros, um para o justo, outro para os iníquos e outro para os que se desviam dessa categorização. Outra festividade
também muito importante, é dia da expiação. É um tempo de penitência, de arrependimento, de confissão de pecados e de também de arrependimento, né? Mudança de vida, de jejum. O Yom Kippur é o outro nome para o dia da expiação, é considerado pelos judeus como o mais santo e solene dia do ano. Nele é dado especial ênfase ao perdão, à reconciliação, comer, beber, tomar banho, untar-se com óleos e relações íntimas são proibidas. O jejum começa ao pôr do sol e termina depois da caída da noite no dia seguinte. Outra festa também muito importante é a festa dos tabernáculos ou da colheita. Essa festa lembra a peregrinação do povo de Deus no deserto. Ligada à antiga festa das colheitas, celebra-se durante 8 dias, entre 15 e 22 de Tisri, setembro, outubro, ou outubro, equivalente ao nosso calendário. Lembra-se o tempo em que o povo de Israel ou peregrinou pelo deserto, depois da saída do Egito. A outra festa também muito importante é a festa das luzes ou dedicação. A história de Chanukah é preservada nos 2 livros dos Macabeus. Esses livros não são parte da Taná, Bíblia hebraica. Eles são considerados livros apócrifos. O milagre do pote de óleo de um dia ter milagrosamente durado 8 dias. É descrito no Talmude. E, por fim, a festa de Purim, que lembra a libertação nos tempos de Esther. Purim comemora os eventos descritos no livro de Esther. Esta festa é celebrada pela leitura pública na sinagoga da história da rainha Esther, durante a qual se fazem fortes ruídos cada vez que é mencionado o nome de Ramã. Então, basicamente, essas são as instituições religiosas e também as festividades religiosas mais importantes do calendário judaico. E assim nós encerramos essa aula falando do contexto religioso e nos detendo à questão do judaísmo, todos os aspectos dessa religiosidade judaica.